Glória a Deus. Amém. Hoje pela manhã, chegou bem cedo lá na escola dominical, 9 horas, a irmã Selma. Ela nem pertence lá à nossa igreja. E eu fui ministrando, eu ministrei de 9, né? Dei uma parada para o café até às 11. A Miriam chamou minha atenção. 2 horas de palavra mata qualquer cristão. Não é para matar. Mas, nesse tempo, eu falei assim, irmãos, a autoridade da igreja não está sobre uma pessoa. A autoridade da igreja não está sobre o presbitério, não está sobre os diáconos, não está sobre o evangelista, ela está na igreja. Vocês são autoridade. Então, quando eu peço para a igreja orar, é porque a igreja tem autoridade sobre mim, do que eu mais sobre a igreja. É claro que é uma questão de ordem na terra, porque senão a igreja virava uma anarquia, né? Todo mundo manda, todo mundo fala, todo mundo direciona. Então Deus estabeleceu pastores, presbíteros, diáconos, mestres, evangelistas. Para quê? Para que a igreja seja ministrada e cresça. O rebanho é que tem autoridade. Vocês vão perceber que Deus estabeleceu uma família a partir de Cristo. Até então era uma nação, um povo, uma administração pessoal, né? Era algo personalizado, né? Moisés, Elias, Arão, e você vai ver, né? Outros homens de Deus. Mas chega um momento que Deus estabelece uma nação, para que o nome dele é conhecido. Mas a partir de então, Deus estabelece a ceia do Senhor. E eu ministrei sobre isso. Por quê? Porque Deus é um Deus relacional. Ele quer relacionamento. E ele começa de forma individual, mas depois ele estabelece essa família através de Cristo. E nós somos seus filhos. E é para lembrar que nós somos uma família. Quando sentamos à mesa, partindo o pão, tomando vinho, nós participamos de um encontro familiar. E quando Jesus estabelece a ceia, ele estabelece num lugar com seus discípulos, chamando-os de irmãos, de familiares seus. E é muito lindo isso. A gente tem um Deus que veio ao nosso encontro. Então a igreja, não é uma religião no qual fazemos para sermos. Deus fez para nós sermos. Amém? Mas não é isso que eu vou ministrar não, isso é só uma introdução. Abra sua Bíblia lá em Samuel, 2 Samuel. E a ministração é exatamente sobre sentar à mesa. Amém? Eu quero que você entenda isso. Um Deus que nos convida a sentarmos à mesa, a participarmos do pão e do vinho, mas como filhos de Deus. Não de uma maneira religiosa, mecânica, sistêmica, no qual você pensa assim, se eu participar, eu estou bem na fita, eu estou bem com Deus, eu lavei meus pecados. Aí eu falo assim, gente, igreja, ela não é igreja só no templo. Encontrar Deus não é encontrar Deus só no templo. Encontrar Deus é onde se reúne a igreja. Onde se reúne a igreja? Em todo lugar. A igreja é dinâmica, é no lar. Porque o que Jesus falou? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês são meus filhos, vocês são minha família. Eu vou derramar o Espírito sobre a igreja. Nós somos igreja em todo lugar. Você é autoridade em todo lugar. Você foi chamado para ser o quê? Testemunha de Jesus. Alguém pensa assim, não, eu só vou pregar a palavra se eu for pastor, se eu for profeta, se eu for evangelista, se eu for mestre. Não! Você vai testemunhar, você vai apresentar quem você conheceu. Eu fiquei pensando aqui, né? Alguém famoso aí, né? Na Copa, Neymar, apesar que Neymar não está, né? Toda essa reputação, mas se eu conhecesse alguém, conhecesse Neymar, eu não faria isso. Mas muitos fariam, me apresenta Neymar. Rapaz, vamos lá. Não, eu vou te apresentar Neymar. Como eu não conheço muitos artistas, né? Mas eu estou falando do Neymar por causa da Copa, né? Está na minha mente, está fresquinho. Aí alguém fala, rapaz, você conhece Neymar? Cara, eu conheço Neymar. Me apresenta Neymar.
Nós conhecemos Jesus, nos relacionamos com Jesus, mas temos dificuldade de apresentar Jesus para os outros. É interessante, né? Alguém tão importante, não só na terra, mas no céu, sentado à destra de Deus, advogando as nossas causas, aquele que tem o nome acima de todo nome, que estabeleceu a terra, porque sem ele nada do que foi feito se fez, e nós não gostamos de falar de Jesus, não é verdade? Bom, mas também vamos para o texto. 9, versículo 9 de 2 Samuel, porque senão nós vamos passar da hora. Tá certinho o relógio? Tá, né? Vê para mim lá, tá certinho? Não é aquela hora não, é? Não é aquela hora. Não é não? Eu vou precisar de um relógio, hein? Vou precisar de um relógio aqui, depois. Porque eu tenho que ministrar a ceia, tem batismo, então senão eu não posso me estender. Eu vou tentar ser breve. Bom, capítulo 9 de 2 Samuel, a partir do primeiro versículo. É uma história muito, muito conhecida, você já ouviu mensagens sobre essa história. É uma tipologia, né, de Deus, Cristo, nós, mas o mais interessante dessa história é o que nós vamos tentar passar de uma forma bem simples, né? E você também vai perceber. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul? É melhor explicando, né? Mais rápido, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul, quando percebeu assim que Davi estava se destacando, tentou até matar Saul, perseguiu Saul e quase, né, consegue, mas Deus livrou Davi porque Deus tinha um propósito com Davi. E ele pergunta assim lá num determinado tempo: será que tem alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Por causa de Jonatas. Davi tinha um relacionamento e teve um relacionamento afinado com Jonatas. Eles eram dois, eram amigos íntimos, guerreiros. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Quando Saul foi morto, né, e ele era, né, herdeiro também, Saul e Jonatas, porque a que cuidava dele, saiu correndo com ele, caiu e ele arrebentou os pés, então ficou aleijado. Nem imagino como é que ele andava. Então ele era um herdeiro, passou a ser até, né, na linhagem lá dos reis, ele passou até a ser né, quem sabe, um rei, mas um rei aleijado, complicado, porque ia para a guerra, seria muito difícil. E ele, com 5 anos de idade, que isso aconteceu, você vai ver lá no capítulo 4. Então o rei perguntou: e onde está ele? Como se fosse o próprio Deus. Mefibosete representa nós, longe da graça de Deus, e num lugar, né, porque o império das trevas é terrível, é lugar de sequidão, sequidão da alma, sequidão dos sonhos, sequidão de um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. E Deus vem ao nosso encontro para nos resgatar desse lugar e nos fazer assentar na mesa. Então nós participamos da ceia, que é algo tremendo. E a gente às vezes esquece do valor que isso é para a nossa vida. Porque eu não era filho, condenado à morte, num lugar de sequidão, e Jesus vem ao meu encontro
Deus manda, né? Engraçado que a gente passa a fazer parte dessa história. Porque quando nós nos sentamos à mesa, nós às vezes esquecemos que fomos chamados para convidar outros, porque nós recebemos a unção do Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, e ela tem autoridade para chamar outros a sentar à mesa. Então é muito linda essa história, porque ele não era aleijado. Quando Deus nos estabeleceu e nos criou, e eu falei lá, hoje na escola, eu falei, gente, a relação de Deus com Adão, tem até uma música, quero voltar ao princípio de tudo, voltar ao primeiro amor, quero voltar ao jardim. Eu falei, está doido? Você vai andar para trás? O jardim não é melhor do que agora. O jardim era uma relação de criador e criatura. Não era uma relação de pai para filho, apesar que aquilo que nós queremos, nós falamos, rapaz, que cruz, se eu fosse um artesão, né, e eu fiz essa cruz, eu falo, rapaz, que coisa linda que eu fiz, né? Uma vez o irmão fez uma cruz que eu fiz lá para a igreja, aí eu coloquei uma luz de LED assim, aí eu falei, rapaz, fui eu que fiz, eu falei, faz uma para mim, fiquei todo bobo, né? Aí eu falei, você tem uma fonte lá, de 12 volts, eu tenho os LED que sobrou. Aí eu tenho lá uma madeira boa de uma saranduba, que vai durar muito tempo, nem cupim como é aquele negócio, aí eu faço uma cruz para você. Eu fiz a cruz para ele, eu quero botar lá, na minha área lá. Aí eu pergunto para ele, como é que está aquela cruz? Já está vazia? Aí eu falei, tá lá, bonita, ele é irmão, né, dá para ele ver. Aí eu falei, poxa, bacana, né? Eu posso chamar que aquela cruz é minha filha, porque eu criei ela. Deus pode falar, esse aqui é meu filho, eu criei, mas não era uma relação paternal. Não era uma relação de pai para filho. Está me entendendo? Era uma relação de criatura e criador, mas não havia barreira, não havia um abismo, não havia nada que impedisse essa relação. Porém, Deus colocou a árvore do bem e do mal, colocou a árvore da vida, para que nós pudéssemos decidir. Deus gosta de exercitar as nossas... Ele sempre coloca, e você vai ver na Bíblia o tempo todo, 2 caminhos, bênção e maldição, caminho estreito e caminho largo. Vocês querem me seguir? Querem me servir ou servir a Baal? Então Deus estabeleceu, bom, eu vou colocar aqui, e você vai, né, eu vou exercitar. Tu me amas, Pedro? Né? Havia opção de amar ou não amar, não é verdade? Não tem 3, 4, 5, 6 opções. Mas então, não era ali onde que Deus queria, mas o homem era perfeito, não tinha pecado, estava bonitão no jardim do Éden. Porém, decidiu errar, desobedecer e pecar. É outro caminho que você vai perceber na Bíblia, no qual nós decidimos na vida toda, obediência ou desobediência. Desobediência, maldição, morte, afastamento de Deus. Obediência, bênção, proximidade de Deus. Amém? O homem espiritual ele tende à obediência. O homem carnal tende à desobediência. Na vida cristã, quando a gente fala de carnalidade, isso está relacionado à infantilidade espiritual, né? Quanto o cristão mais carnal, mais infantil. Quanto mais espiritual, mais maduro. São coisas assim que a gente vai aprendendo na Bíblia, mas sempre vai haver essa dualidade. Bacana, né? Então Adão pecou, Adão ficou doente, afastado de Deus, no império das trevas. E Deus veio ao seu encontro, da mesma forma que foi ao encontro de Adão. Onde estás? Deus sempre vem ao nosso encontro. Foi Mefibosete que foi ao encontro de Davi? Não, medo. Não é verdade? Está lembrado quando Deus chegava lá no Monte Sinai? Fala tu conosco. Moisés, fala o Senhor conosco. Eu não quero que Deus fale comigo.
o poder de Deus, a autoridade de Deus, a santidade de Deus nos amedronta. Porque Ele tem poder de nos matar. Tem gente que pensa, Deus é bonzinho demais. É bonzinho, mas é o que tem poder para nos lançar no inferno. Então nós temos que temer e tremer a Deus. Claro que nós somos salvos, resgatados da sua ira, mas a ira deles acontecerá sobre aqueles que não obedecem a sua palavra e sobre aqueles que não creem na sua palavra. Mas, o que Davi fez? Manda chamar Mefibosete. Mefibosete ouve a voz de Deus, ou melhor, a voz de Ziba, que era um mensageiro de Davi, e vai ao encontro de Davi. E Davi fala, eu quero que você venha aqui ficar comigo, participar da mesa, como um dos meus filhos. Então, exatamente uma das tipologias mais lindas, né? Claro que tem a tipologia perfeita, né? De José, né? Que é a tipologia mais completa a respeito de Jesus, né? É José no Egito. E ele vai reinar sobre essa terra, e já reina na igreja. Mas Davi chama esse aleijado. Gente, loucura. Mas quando senta à mesa, nós ficamos no mesmo patamar, né? Todos nós fomos encerrados no pecado, mas na graça, todos nós nos tornamos filhos. Não tem nenhum aqui melhor que ninguém. Aí eu falei para a irmã assim, irmã, né, alguém fala, eu quero fazer a obra de Deus, eu preciso ser diácono, eu preciso ser presbítero, eu preciso ser evangelista, eu quero ser alguma coisa. Eu falei, irmão, você já é. Se eu perguntasse assim, vou falar para o meu dedo, ó, você vai ser só dedo, a hora que eu consagrar você, dedo? Não, irmão. Você quando faz parte da igreja, você quando é inserido no corpo de Cristo, quando você é batizado no corpo, introjetado no corpo, você já é membro do corpo. Você já é autoridade nessa terra. Você já é testemunho de Jesus. Você já pode chamar alguém e falar, ó, o rei está te chamando. O rei quer que você sente à mesa. O rei quer que você esteja como um dos seus filhos. Nós fomos chamados a sentar à mesa para participar. Quando nós vamos lá para a escatologia, o que vai ter logo após o arrebatamento? Vamos sentar, participar de uma festa no qual nós fomos convidados, porque fomos comprados. E nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Quem é a noiva? Somos nós. Então Deus nos chama para sentar à mesa. Alguém fala, pastor, eu não sou merecedor não. Eu tenho que fazer muito. Eu falei, bom, se você tem que fazer, realmente você não é merecedor não. O que Mefibosete fez para sentar na mesa? Nada. Pior, aleijado. Mas não fez nada. Ele apenas ouviu e foi. A gente confunde as coisas. Nós somos separados, nós somos santificados para continuar santo. Santificação é separação. Sede santos porque eu sou santo. Mas você primeiro é resgatado, ele foi arrancado lá de uma terra seca. E é colocado para sentar com o rei. Aí eu falo assim, gente, o evangelho realmente é loucura. Porque a religião do mundo é assim, nós fazemos e Deus recebe. Isso é a religião do mundo. A religião de Deus é de cima para baixo. Eu fiz. Vocês recebem. Vocês creem. A gente erra muito, que nós também protestantes, às vezes, caímos nesse legalismo. Não, se não usar um paletó, uma gravata, se não cortar a barba, se não andar bonitinho, se não fizer isso, se não fizer aquilo, Deus vai me aceitar? Não. Não. Deus não te aceita pelo que você faz.
Ele te aceita por causa de Jesus. Davi fez aquela bondade para Mefibosete por causa de quem? Mefibosete, um aleijado, esquecido numa terra seca, que ninguém queria passar lá? Ele fez por causa de Jonatas. Eu tenho uma aliança com a casa de Saul. Eu tenho uma aliança com Jonatas. Eu amei Jonatas. Manda chamar por causa de Jonatas. Eu te amei e eu te amo por causa de Jesus. Porque ele veio aqui e morreu a morte de cruz. Foi obediente. Então, quando você entende a triunidade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você começa a entender a dimensão do que é a igreja. A igreja, o mundo não vê a igreja. Que é isso, pastor? Nosso prefeito aí sabe, né? Esses dias eu conheci o prefeito, tive o privilégio de participar de uma cerimônia fúnebre lá na Câmara a Câmara lá dos vereadores, né? Aí, acho que é dos vereadores, né, Miriam? Aí, esse aqui é o prefeito. Foi um prazer, prefeito. Novinho, bacana, né? Aí eu fui lá, ministrei, fiz a cerimônia. Aí eu falei, aí o outro falou assim, esse aí é o pastor. Ele, tá legal. Eu falei, amém. Conheceu, né? Mas conheceu a igreja? Eles vêm porque nós temos uma aparência na terra, verdade? Mas a igreja é espiritual. Quem vê a igreja é Deus. O mundo não consegue ver o Espírito Santo. Pastor, mas nós somos a igreja, sim. Verdade. Mas a igreja é um negócio tão misterioso, que sabe quem separa o joio do trigo? É só Deus. Nenhum de nós aqui tem capacidade... Deixa eu ver aqui onde tem um joio. Você não consegue ver isso, irmão. Nem faça isso, você vai pecar. Nós não somos acusadores como o diabo. Nós somos aqueles igual Ziba. Vamos chamar alguém para sentar à mesa do rei? A igreja é o verdadeiro Ziba, né? Ó, tem uma missão aí. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quem sou eu? Eu falei, não, você é um servo. Você vai trabalhar para que muitos cheguem na presença de Deus. Irmão, essa história é uma história linda, porque... cadê o relógio, gente? Não, mas eu coloquei aqui algumas coisas interessantes. Não importa como você está. Eu imagino o Ziba olhando para os seus pezinhos, né? Mas assim, falou, nossa, que coisa feia. Eu vou entrar lá no palácio do rei todo torto, né? Ziba chegando lá, né? O rei mandou me chamar? Aí se aquele rei irônico fala assim, esse camarada aí que é o Ziba, né? Eu vim ser o bobo da corte. Não, você veio ser filho junto com os meus filhos. Você está todo torto, mas eu quero que você sente comigo à mesa. Isso não vai ser vergonha, vai ser para a sua honra. Eu vou restituir você em posição. Mas vai consertar o pé? Não, não tem cirurgião ainda não que faça isso, entendeu? Mas você vai continuar sabendo que é pecador, mas agora você senta na mesa comigo. Você vai ser honrado. O que aconteceu? Né? Olha, Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era, ainda tem assim, ó, ele era coxo de ambos os pés. Aí se eu fosse Mefibosete, dá para parar de ficar toda hora falando que eu era todo torto? Mas é assim quando a gente se olha no espelho. Você fala, Deus me deu um ministério, Deus me chamou para a igreja, eu sento na mesa do rei, você olha para o espelho e fala, gente, mas eu sou pecador. Você é pecador. É para lembrar você que é pecador, você não é melhor que ninguém. E outra coisa, vai chamar mais pecadores para sentar na mesa comigo.
A gente, às vezes, quando se torna cristão, a gente muda de posição, espiritualmente falando. Somos salvos. Sentamos à mesa do rei. Irmãos, não são melhores do que ninguém. Essa é a grande vantagem que nós temos para pregar o evangelho. Porque pecador peca para outro pecador. Pecador salvo, prega para pecador arrependido. Pecador que não foi, se arrependeu e creu. Então, o pecador prega para o outro pecador. É pecador com pecador, entendeu? Passe um dia e pense assim: hoje eu não vou pecar. Vou desafiar você. Hoje eu não vou pecar. Eu já fiz isso, irmão. Eu já tentei não pecar. Todo dia, foi uma semana inteira. Eu era jovem. Porque, gente, eu me batizei aos 11 anos de idade. Eu estou com 64. Eu tenho 50 anos de cristão. Já me desviei um pouquinho, aos 17 anos, por aí. Aí você não sabe nem onde fica. Se fica no mundo, o mundo, você não sabe falar o que o mundo fala. Você vai para a igreja e se sente mal porque você fala: nossa, eu tenho que voltar. Então, é a pior coisa que tem, né? Aí a gente conhece esses dramas que a gente vive na vida cristã. Não, eu vou me santificar, eu vou me esforçar. Você vai tropeçar ali e fala: nossa, sabe por quê? A obra é do Espírito Santo. Mefibosete não saiu de Jerusalém. Igreja não é lugar que a gente tem que sair. Depois que Ele nos salva, Ele quer nos restaurar. Cada dia que eu sento à mesa, eu sou ministrado por Ele. Isso aqui não é místico não, tá? Isso aqui não vai purificar ninguém. É uma triste notícia que eu te dou. Você pode tomar 10 litros de vinho, 300 quilos de pão, vai continuar pecador. E não vai limpar nada. Porque a purificação vem pelo confessar os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar o pecado. E Ele mostra para nós, o Espírito Santo, através da sua palavra, mostra para nós que somos pecadores. Beber água está seca. Que horas são? Refrigerar o radiador aqui, senão... Não importa como você está, não importa. Tá bom? Ah, eu sou um pecador, pastor. Amém. Mas você crê que você vai para o inferno? Vai. Você sabe que a ira de Deus vai ser estabelecida sobre todo aquele que não se arrepender? Vai. Você sabe que você vai queimar? Jesus vem batizar com Espírito Santo e com fogo. Mas não é fogo do Espírito. É fogo de julgamento. Interpretam mal esse texto. É o fogo, vai limpar e vai jogar em fogo inextinguível. Então haverá um fogo eterno para aqueles que não se arrependem, é a morte eterna. Não importa aonde você está. Irmãos, aonde nós estávamos é o império das trevas. Eu gosto muito de lembrar de Israel. Não, na verdade nem era Israel. Era um povo que foi uma família e Deus manda Moisés lá, né? É a tipologia da igreja, né? A igreja cresce aonde? No mundo. Nós não estamos aqui, gente? No mundo. O mundo é o quê na Bíblia? O Egito. E ele manda lá Moisés para arrancar de lá do poderio bélico, né? Do Egito. E essa nação sai para ser alimentada no deserto com pão e com água. Ainda fizeram o sacrifício lá, né? E saíram com o cordeiro assado. No deserto, a gente só vive se comer pão e beber água. E se alimenta do cordeiro. É assim que a gente passa por esse mundão, né? Mas nós somos resgatados de lá, do império das trevas, não importa onde você está.
Aonde está Mefibosete, ô Ziba? Ih, rapaz, ele está num lugar esquisito para mais de metro. Vai lá. Qual foi a missão que nós recebemos? Ir para onde? Para todas as igrejas aqui, prega o evangelho. Aí tem aqueles pregadores, rapaz, eu sou itinerante. Eu falei, não entendi. Você é o quê? Eu sou pregador itinerante, eu gosto de ir andando e pregando. Mas aonde? Nas igrejas? Você está desobediente, irmão. Ide por todo mundo. Eu não queria ser Ziba, para ir lá. Mas nós somos todos Ziba. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Pastor, mas não dá. Lá no meu trabalho tem um monte de pecador. Eu falei, você fala igual Paulo, dos quais eu sou o principal. Mas Deus me chamou para pregar o evangelho. Não é assim? Nós temos que entender isso, irmãos. Então, não importa onde você está, Jesus vai lá te encontrar. O Espírito Santo vai mandar algum Ziba lá para falar contigo. E não importa como você se julga. Tem gente que não quer chegar para Jesus. Eu sou novo, eu sou velho, eu sou torto, eu sou pecador, eu tenho um pé tudo amassado, porque aquela ama lá me derrubou, caiu em cima de mim, quebrou tudo. Às vezes, nós criamos as barreiras para ter um relacionamento e uma restauração de Deus. O lugar é ruim, nós nos achamos ruim e não queremos ouvir o convite. Deu tudo errado. Já percebeu? Gente, eu fico, imagina a cena invertida. A cena invertida seria assim, eu sou Ziba, eu servia teu avô lá em Jerusalém, aí Mefibosete, é mesmo? E aí? Rapaz, o rei Davi está mandando te chamar. Eu falei, mas quem? Eu? Aleijado, nessa terra esquecida, um lugar seco como esse, sem pasto? Fala para ele que eu não vou não, sou besta. Ele vai me ver? Tem alguma coisa errada. Nós, às vezes, não ouvimos Deus. E a fé vem pelo ouvir. E quando a gente ouve e obedece, é a melhor coisa que tem. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós aprendemos aqui que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer. Crer que ele pagou alto preço para nos sentarmos à mesa. Então, quando nós participamos do pão e do vinho, nós reconhecemos que Deus nos comprou por um alto preço. Mas para quê? Para sermos uma família. O que eu falei no início? Deus fez de nós uma família. Até Jesus não havia família. Que é isso, pastor? Eu falei, qual que era a relação de Deus lá no Monte Sinai com Israel? Era mais ou menos aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, da minha época, das crianças modernas, não tem mais essa brincadeira. Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Era a regra do Sinai. Estabeleço a lei e vocês cumprem. Se não cumprir, tem consequência. A gente fala que, nesse período, é o relacionamento do pai com os filhos pequenininhos. Não põe o dedo na tomada que você vai apanhar. Eu acho que o filho pensa, o que tem a ver a tomada e eu apanhar? Né? Não entendi nada. Porque você fala, se você colocar o dedo, você vai tomar um choque e pode morrer. E isso não é brincadeira, não. Um colega meu falou assim, eu sou da área elétrica, né? Agora aposentei, mas minha vida, 30 e poucos anos, trabalhei com elétrica na indústria. Aí um colega meu chegou, Agostinho, eu caí gelo, eu quase desmaiei em casa. Só vi quando desarmou tudo. Ele instalou um dispositivo, né? Não vou falar, que vocês não vão entender, mas é um dispositivo que quando a pessoa toma um choque, uma corrente muito baixa desarma o circuito. A filha dele foi e enfiou um grampo de cabelo, né?
ali, aí estourou, mas só que na hora desarmou. Ele falou: Agostinho, eu podia encontrar minha filha morta. Ela estava no chão, ia tomar um choque que ia passar pelo coração. Agora, já pensou se ele fala assim: não, eu vou dar uma aula, essa semana minha filha vai fazer um intensivo, um curso de elétrica, vou passar, né, na indústria, todo mundo sabe, vai fazer um curso de NR10, a norma regulamentadora 10, vou passar todos os itens para ela. O que ela vai entender? Nada. Não vai entender nada. O que é melhor, filha? Se colocar a mão, vai apanhar. Mais ou menos a lei era isso. Não faça isso. Se fizer isso, tem isso de consequência. Se furar um olho, fura o outro. Fura o seu. E tal. Aí todo mundo, tá bom, então obediência. Se obedecesse, benção. Se não obedecesse, maldição. Quais eram as consequências? Eram físicas, locais, não era assim? Vai morrer vaca, ou melhor, vai morrer novilho, vai morrer a cria, a terra não vai produzir a quantidade de grão, vocês vão ter muita praga. Quem é que repreendia o devorador? Deus. Quem é que fazia multiplicar? Deus. Quem é que fazia? Agora lá no sul, a turma fala: gente, como é que vai ser a plantação? Investir milhões aqui, dinheiro, máquina, semente, joguei tudo e fico olhando para o céu. Falei: agora você olha para o céu, você fez tudo certinho, pegou empréstimo no banco, comprou boa máquina, treinou os funcionários, comprou um grão de boa qualidade. Você é o cara. Você só esqueceu de orar, falou: Senhor, manda chuva. Eu estou precisando mandar chuva para cá, para poder. Se não chover, ou se fizer muito frio, ou se chover muito forte, acabou com tudo. Aí o camarada lembra de Deus. Rapaz, eu vi a meteorologia, pesquisei, plantei, mas naquele tempo isso era perceptível. E hoje também nós percebemos de uma outra maneira. Então, irmãos, Deus te convida a sentar na mesa. Alguém aqui reconhece que é um aleijado, um pecador, alguém que precisa da graça de Deus, da salvação que somente pela fé nós alcançamos? Alguém aqui tem esse sentimento? Isso aí não pode pensar assim: pastor, eu vou nada, estou com vergonha, quem sou eu para ir lá? Ele falou: mas ele mandou te chamar, ele está pregando, está falando para você hoje: eu te chamei. Até o próprio Davi foi chamado atrás das malhadas, né? Quem é esse Davi? O que cuida de ovelha lá. Chama ele lá. Eu quero que ele participe. Então, se você crê que Jesus é o único que pode fazer você sentar na mesa, eu te convido a vir aqui. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu te convido a vir aqui. E eu quero que você participe. Esse é o meu desejo: testemunhar, pregar a palavra, para que você seja alcançado pela salvação de Jesus. Alguém deseja? Olha, a mesa é um lugar de comunhão, é o lugar da reconciliação, é o lugar que mostra isso. Então, é uma oportunidade que você tem de falar: olha, pastor, eu quero receber Jesus como sendo aquele que me salvou, e eu quero participar dessa mesa, quero participar da comunhão, do partir do pão, eu quero estar junto com a família de Deus. Então eu te convido a estar aqui à frente para a gente orar, antes de eu ministrar os batismos e a ceia. Amém? Vem cá, não tem músico na igreja mais não? Fazer um fundo musical, né? Não é para emocionar não, que eu não gosto de fazer apelo emotivo não, mas é a hora de você tomar uma decisão racional. Falar: Senhor, eu quero que o Senhor me salve. Agora eu posso fazer um outro convite: que você quer retornar a participar da ceia, sem aquele peso de que, gente, que pecador eu sou,
que eu preciso de Jesus e eu estou me afastando dessa mesa. Aqui é um lugar de reconciliação. É um lugar que você fala: Senhor, eu não quero me afastar da comunhão. Eu me afastei pensando que o meu esforço, a minha religiosidade, eu ia chegar de volta, mas não estou conseguindo. Eu não tenho forças. Talvez você queira se reconciliar com a igreja, se reconciliar com o Senhor. Então é hora de você chegar até aqui, para eu te abraçar, representando a igreja, e você retornar à comunhão dos irmãos. Tem alguém aqui? É desafio mesmo. Eu sou o pastor que desafia você. Eu não vou fazer você ficar chorando aí, não. É uma decisão. Ah, pastor, eu quero voltar à comunhão da igreja. Eu tenho me afastado, não tenho participado do pão, não tenho participado do vinho, mas eu quero voltar à comunhão. É uma hora de você sair do seu lugar e vir até aqui. E eu vou te abraçar e vou orar por você. Amém? Se o Espírito Santo estiver falando contigo aí, não resista ao Espírito Santo, porque ele pode te incomodar essa noite todinha. Amém? Eu vou orar por isso, para que ele fale ao seu coração, e que você nessa noite ouça de maneira muito forte a voz dele. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos agora. Eleve o pensamento a Deus. Pai, Tu és o nosso Pai. Que mensagem linda, Senhor, Tu deixaste na Tua Escritura. Mensagem de um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que nos chama a participar da mesa da comunhão, da mesa dos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. E que possamos, ó Deus, convidar outros a estarem aqui também. Que essa mesa, ó Deus, se encha de filhos e filhas, resgatados, comprados pelo Teu sangue. Da mesma forma que o Senhor nos comprou, nos libertou, nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado. Te agradecemos. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa nossas falhas. Perdoa muitas vezes a nossa timidez. Perdoa a nossa vergonha. Perdoa, Senhor, muitas vezes a autoridade que temos e não a exercitamos. Perdoa porque muitas vezes ficamos calados em momentos que temos que falar apenas: Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus quer que você sente à mesa, Jesus quer perdoar os teus pecados. Jesus morreu lá na cruz para te salvar. Senhor, me perdoa. Nós queremos, ó Deus, em todo tempo, desfrutar da comunhão do Teu Espírito aqui na terra. Ser conosco, continua falando conosco. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, nesse momento, tem alguma recepção de membros? Nesse momento nós vamos ministrar os batismos, né? E certo momento eu queria chamar aqui a Ramílio, o Ramael. Foi buscar o Ramael. Podem sentar um minutinho. Cadê o
Cadê os meus auxiliares aí? Ah, com o pastor tem um monte, né, pastor Wilson? Ó, eu fiquei triste, tá? Porque eu tive que fechar lá o templo para estar aqui. Fiquei triste. Que a gente tem uma certa dificuldade nesse translado, né? Vem cá, Ramael e Ramile. Fica ali na frente ali, Ramael. Ramile, fica aqui. Não, olhando para mim, olhando para mim. Que idade você